Já vi que Gente, quando eu abri, incrível. o tema é Tomé, e aqui fala, né, em acreditar, né? Enfim, então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e a cada anjo de guarda nosso que estão nos acompanhando, aos benfeitores desse lar, que essa casa é a nossa segunda casa, né? Aonde deixamos tantas vezes os nossos problemas aqui dentro. Que possamos, nesse momento, deixar tudo que aconteceu no nosso dia lá fora. E termos ouvido de ouvir as mensagens que aqui serão ensinadas. Que possamos, a partir de agora, darmos totalmente esse momento, nos doarmos totalmente a essa uma hora, a esses minutos que agora vamos ouvir. E que Deus, em sua infinita bondade, possa sempre iluminar as palavras desse amigo querido, que vos falará hoje, né? Nos falará, o Gil, nosso amigo querido, que vai falar sobre Tomé. Então, que nós não sejamos os Tomé da vida, né? Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Cleide. Vamos cantar um pouco? Exato. 2008 merece continuou a gente com uma letra. Ele tinha um esboço com uma melodia. Daí a gente sentou e acabou saindo essa música aí. Acho que não tem a ver com nenhum de nós, né? Mas Cecília afinal violão direito. Quando a tristeza chegar de surpresa e for te abater, pare um minuto, respire bem fundo. Você tem o poder. Quem te criou te fez para amar e não para sofrer. Nesses momentos e nos mais difíceis, não irá te esquecer. Não esqueça disso. Erga a cabeça serenamente e faça uma oração. Logo a paz irá retornar ao seu coração. Seja otimista, cultive a esperança, não pare de lutar. Há tanta coisa bela no mundo para se conquistar. Você tem o poder de criar a paz no seu mundo interior e nele se refugiar, se guardar nos momentos de dor. Você tem o poder de criar a paz no seu mundo interior e nele se refugiar, se guardar nos momentos de dor. Erga a cabeça serenamente e faça uma oração. Logo a paz irá retornar ao seu coração. Nunca perca a esperança, trilhe sempre os caminhos do amor. E ninguém poderá roubar a paz que você conquistou. Você tem o
poder de criar a paz no seu mundo interior, e nele se refugiar, se guardar nos momentos de dor. Você tem o poder de criar a paz no seu mundo interior, ele se refugiar, se guardar nos momentos de dor. Você tem o poder de criar a paz e de tirar a paz. Tá? A gente não pode esquecer isso. Cada um de nós tem esse poder. Cada um de nós traz dentro de si o poder de transformar a sua vida. Não depende dos outros, depende de cada um. Inclusive, dentro do contexto do texto que foi lido, está dentro de nós a capacidade de deixar de ser incrédulo para nos tornar verdadeiramente crentes. Basicamente, nós começamos as nossas reflexões para hoje a partir de uma afirmação que a gente ouve muito. Só acredito vendo. Já falou isso? Já? Alexandre? De vez em quando? Eu fiz algumas reflexões, algumas horas de reflexões em cima desse contexto, para ver com que frequência eu falava. Só acredito vendo. E daí, a partir dessas reflexões, eu cheguei a uma primeira conclusão, que logo se foi, de que quem afirma eu só acredito vendo, está mostrando uma característica daquela pessoa que não se deixa iludir. Depois eu fiquei pensando, mas será que quem diz eu só acredito vendo é uma característica daquela pessoa que vai atrás de conferir pessoalmente se é verdadeira, se é real a existência de algum fato, de alguma informação? Será que é isso que acontece? A gente aprende em conjunto. Ninguém aprende nada sozinho. Nós dependemos uns dos outros para aprender. Por isso que a gente está mergulhado num mundo de diversidade. Né? Com alguma frequência, a gente aprende com os bons e com os maus exemplos. Com alguma frequência, a gente nota que a pessoa que diz que só acredita vendo, na verdade, ela submete a sua capacidade de acreditar à sensibilização dos órgãos do sentido. Só acredita no que ouve, no que vê. Né? Só acredita naquilo que pode sensibilizar o tato, a gustação, o olfato e os arquivos da memória do cérebro físico. É muito comum a pessoa acreditar única e exclusivamente naquelas questões resultantes da sua experiência desta encarnação. Da educação, da sua vida familiar, da sua vida social, da sua vida profissional. Então, as nossas primeiras reflexões basicamente têm a ver com isso. O que significa para você, dona Cátia, quando diz eu acredito? Quando tu fala, olhando no espelho, eu acredito, o que significa na tua vida essa situação? Que influência tem nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nos teus objetivos, desejos, nas tuas palavras, nas tuas atitudes? Você afirmar, eu acredito nisso ou naquilo. E a nossa experiência mostra que a maioria das pessoas condiciona o eu acredito não a uma certeza, mas a uma condição de credulidade, que é basicamente a transferência de responsabilidade. Agora há pouco foi lido no texto, já leu aí. Os falsos cristos e os falsos profetas, aqueles que prometem, mundos e fundos, e que milhões de pessoas seguem. Sempre foi assim, não é agora. Agora é mais fácil porque sempre tem alguém com o celular na mão
É muito comum hoje em dia a gente ver as milhões de pessoas seguindo, né, os formadores de opinião na internet. Tá? O que é a credulidade? O indivíduo crédulo é aquele que tem a tendência de acreditar em tudo que lê ou que ouve. Ele transfere a responsabilidade. Eu acredito porque a Rosane acredita. Eu acredito porque o Gerson acredita. Não é porque eu acredito. Ele falou, eu confio no Gerson, eu acredito porque o Arino convenceu o Gerson me convenceu. O crédulo transfere a responsabilidade. A credulidade é o primeiro estágio de despertamento da nossa consciência espiritual. É quando o indivíduo manifesta profunda ingenuidade. Simploriedade não é simplicidade. Simplicidade é conquista do espírito. Simploriedade é a condição mínima de manifestação da capacidade de demonstrar inteligência e moralidade. Por isso, estão aí as fake news que não deixam a gente mentir. Que milhões e milhões de pessoas são enganadas. Quanta destruição, quanta discórdia, quantas vidas prejudicadas, quantas famílias destruídas, quantas carreiras profissionais prejudicadas e destruídas, por conta da credulidade, da mentira, da falácia, dos boatos, das intrigas. Quase sempre o indivíduo crédulo, vítima da sua ingenuidade e simploriedade, acaba evoluindo para uma incredulidade, que é uma espécie de revolta de tanto levar cacetada. O incrédulo, ele não acredita em nada, tende a duvidar de tudo. A incredulidade é partidária do ceticismo, doutrina segundo a qual será impossível obter a certeza em qualquer âmbito do conhecimento humano. Porque a maioria das pessoas, nesse estágio, fundamenta o seu entendimento, a sua fé, a sua crença, no âmbito do conhecimento humano. A maioria do conhecimento humano é fundamentado nas leis conhecidas da matéria. E nós sabemos que não existe nada material que seja definitivo. Então, todo o conhecimento humano vai se modificando com o tempo. E por isso não tem íntima relação com a verdade. Inclusive, estava no texto que a Cleide leu ali. Porque a verdade transcende as questões materiais. O incrédulo sempre é um desconfiado. Porque as coisas vivem mudando o tempo todo, ele não acredita. Ele fica esperando quando que vai mudar. E em se tratando de questões que transcendem a matéria, fé, religião, espiritualidade, é um descrente. Mas nós estamos querendo falar alguma coisa que possa fundamentar o que seja acreditar. Em qualquer dicionário que a gente for buscar, o conceito de acreditar é o seguinte: pressupõe uma ação do indivíduo de admitir como verdadeiro um conceito, um preceito, uma doutrina, uma filosofia. Mas pressupõe a necessidade de ação. Tu é que tem que se convencer da existência, da veracidade, da realidade daquilo que estão tentando te passar. Daí tu deixa de ser crente. Saúde. Não espreme em cima, hein? Obrigada. Se espremer em cima. Então, a pessoa que está disposta a acreditar, ela não se acomoda. Ela recebe um recurso e, por si própria, ela vai fazer uso dos recursos que tem à sua disposição para se convencer da existência e da realidade daquilo que está recebendo. O primeiro estágio para acreditar, dona Lundinha, depende de depositar confiança e estima. Tu quer acreditar no Espiritismo? Tu vai ter que depositar confiança e estima no Espiritismo, nos preceitos espíritas. Dá para depositar confiança e estima num piscar de olhos? Bati o olho, foi amor à primeira vista pelo Espiritismo, já acreditei, já caí. Não dá. Tu pode ter afinidade. E muitos de nós participamos várias e várias vezes, muito e muito tempo de reuniões em casas espíritas por afinidade.
sem, no entanto, sairmos da condição de credulidade sem conseguirmos acreditar. Por isso que Allan Kardec nos alerta: quer respostas sérias sobre o Espiritismo? Se dedique a um estudo sério, por um longo período, com assiduidade, com seriedade. A partir dessa condição, você vai conseguir depositar confiança e estima nos ensinamentos, nas orientações e nos recursos que a doutrina espírita te oferece. Toda casa espírita oferece esses recursos mínimos para quem quer verdadeiramente acreditar. É só conversar com qualquer pessoa responsável pela área, pelo departamento de estudo, pelo departamento doutrinário, e vai ver. Tem cursos de estudo sistematizado da doutrina para qualquer um de nós. Saímos da condição de crédulos e começarmos a caminhar na direção do acreditar. O texto que a Cleide leu está diretamente relacionado, acho que foi na última conversa nossa que nós tivemos aqui, sobre a lição de Nicodemos. Você lembra? Não lembro, né? Nem eu lembro. Jesus deu um esfrega no Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei. Vivia para estudar essas escrituras sagradas. Então, ele depositava confiança e tinha estima pelas escrituras sagradas. Jesus falou aquela frase: se eu estou te falando coisa da terra, tu não entende, imagina se eu te falar coisa do céu. Falou com Nicodemos. E logo em seguida falou para ele o seguinte: na verdade, digo que nós não dizemos o que sabemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Estava dizendo para Nicodemos o seguinte: só conhecer, seu Paulo, não adianta. Tu pode conhecer a doutrina espírita de cabo a rabo, pode conhecer os pontos, as vírgulas, os autores, o contexto filosófico dos ensinamentos, mas isso não adianta. Há necessidade de, além de conhecer, além de saber, testificar. Nós já conversamos sobre isso agora recentemente. Testificar. Cada um que recebe o conhecimento, se quer verdadeiramente acreditar nos preceitos espíritas, deve comprovar por si a veracidade dos ensinamentos. Usar os recursos que tem à sua disposição para comprovar por si. Se não vencer essa primeira etapa de depositar confiança e estima através da comprovação da veracidade, não chega na segunda etapa do acreditar, que a maioria de nós não chegou ainda, que é testemunhar com convicção e certeza os preceitos espíritas no dia a dia. Porque quem acredita verdadeiramente, quando fala, eu acredito no Evangelho de Jesus, eu acredito na doutrina espírita, tu está assinando um compromisso público de que o teu comportamento no dia a dia deve dar credibilidade a isso que você diz que acredita. No seu dia a dia, no relacionamento com a família, no ambiente de trabalho, com os conhecidos, com os desconhecidos, com os amigos, com aqueles que... É difícil, não tem as pessoas que é difícil de se relacionar, que é meio... Tu não tem? Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu estou brincando, tá? Devolve uma pergunta. É importante, principalmente diante das dificuldades de relacionamento, que o nosso comportamento, ou o comportamento daquele que diz acreditar na doutrina espírita, demonstre aceitar como real os preceitos básicos da doutrina espírita, pelo menos. Imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação. Por aí vai. Tem os seis princípios lá naquele cartaz lá. A hora que vocês estiverem na fila do passe, em vez de ficar conversando chiado, dê fora o que está escrito lá. É necessário que o nosso comportamento possa abonar aquilo que a gente diz acreditar. Senão a gente não acredita. A maioria de nós, infelizmente, ainda está nesse estágio aqui. Que é a parte mais fácil do processo, que é a tal da fé cega.
Eu não preciso fundamentar por que eu acredito. Eu confio piamente no Arino. Não é? É um líder fantástico. Eu sigo o Arino. Vou uma vez por semana na casa espírita, tomo um passe, um descarrego. E volto para o meu dia a dia. Isso é fé cega. Isso não é acreditar, porque na hora que bater de frente com alguém, na hora que aparecer a dificuldade, foi a crença que faz concluir. Acreditar pressupõe a necessidade de fé raciocinada, como Allan Kardec nos ensinou. A fé inabalável só vai aparecer a partir da fé raciocinada, a partir de que você venha verdadeiramente a acreditar naqueles preceitos que você aceita como verdadeiros. A maioria de nós está aqui, ó. Está vendo? Onde é que nós estamos lá? Tá vendo? Aqui, ó. A gente oscila aqui. Olha a nossa fé inabalável. Está lá, ó. Está vendo? Está ali a fé inabalável. Quase Não, faz força que tu vê. apagadinho. Tem que fazer força para enxergar. Ó. A fé inabalável está ali. A gente quase não enxerga, mas está ali. É a hora do lusco-fusco. Já ouviu os termos? Meu cunhado gostava de usar isso. Ele gosta ainda, só que agora está desencarnado. É aquele momento em que não terminou não começou a anoitecer ainda, sabe? Está terminando o entardecer, você não sabe se está de dia, se está de noite, e de repente dá uma piscadinha de olho e já escureceu. Ou então de manhã. Está escuro, quando você menos percebe, clareou. É a hora do lusco-fusco. Nós estamos vivendo um momento de lusco-fusco mental. A Rosane estava falando nas redes sociais, as correntes espiritualistas que estão desviando da atenção do evangelho e coisa e tal, né? As pessoas não sabem em que acreditar, porque estão transferindo a responsabilidade da crença para outros, não estão buscando fundamentar a sua crença, o seu acreditar. Então, quase todos nós somos visitados diariamente pela incredulidade, pela dúvida, pela incerteza. Quando a gente tem a impressão que está indo na direção do acreditar verdadeiramente, acontece alguma coisa, a gente escorrega na maionese e começa tudo de novo o processo de despertamento. Então, há necessidade que a gente possa fortalecer o nosso acreditar para a nossa fé inabalável aparecer. Nós estamos falando tudo isso porque nós estamos estudando hoje o capítulo 16 do livro Boa Nova, que é de autoria do Espírito Humberto de Campos e foi psicografado por Chico Xavier. O título do capítulo é O Testemunho de Tomé. No começo do ano eu tinha combinado com o Arino escolher uma obra doutrinária e ao longo do ano nós fomos pisando vários capítulos para trazer, para compartilhar com vocês aqui as reflexões. Né? Então a nossa obra desse ano foi Boa Nova e hoje é o último capítulo que a gente vai ver sobre Boa Nova esse ano. Basicamente esse capítulo começa com uma queixa de Jesus. Jesus se queixar, olha lá, ó. Não é uma questão de reclamação vazia, é de constatação da realidade. Jesus perguntou para os apóstolos, por que pede essa geração um sinal do céu? Está lá no Marcos capítulo 8. E é o comportamento idêntico que esse cara de fuinha aqui teve, ó, que o Tomé teve, quando ele falou só acredito vendo. Ele estava pedindo um sinal do céu para poder acreditar. Humberto de Campos nos diz que, assim que sair ali, que Jesus estava fazendo esse comentário porque era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso, do milagre. Mas isso era só há 2000 anos. Agora não acontece mais isso. Por que esse sorriso irônico? Mudou, não mudou? As pessoas continuam buscando os templos religiosos para a solução dos seus problemas, para afastar as dificuldades, para a cura das suas doenças. Do mesmo jeito que faziam com Jesus. Mas isso está errado. Não está errado, é a condição mental em que nós estamos ainda. Eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu fui em centro espírita. É difícil lembrar. A senhora estava festejando ali, ela está mais séria
Hã? Não contaram isso? Você não contou isso para as pessoas? Ela fez 60 anos, gente. Não parece uma mocinha? É uma jovenzinha. E eu estava me lembrando, a primeira vez que eu fui num centro espírita, foi há 47 anos. Alguns aqui não estavam nem na fila para reencarnar ainda. E o esquema era totalmente diferente do que é agora. Eu fui acompanhando minha mãe. Minha mãe tinha uma mediunidade ostensiva, deseducada, desequilibrada, perturbava em casa, perturbava no passeio, no trabalho, onde ela estivesse, perturbada. Vai no centro espírita. E eu me lembro até hoje, ela falava, nós vamos na sessão espírita. Sabe por que ela falava que nós vamos na sessão espírita? Porque o trabalho mediúnico naquela época era público. Não eram as reuniões legaisinhas como nós temos agora. Nem o ambiente era saudável como a gente tem agora. Era tudo apertadinho, era complicadinho, as pessoas ficavam um banco de madeira. Tinha uma mesa enorme na frente da audiência. Ficava o dirigente em pé, fazia a prece e saudações iniciais, lia o trechinho do Evangelho, fazia um comentário desse tamanho, sem fundamentação bibliográfica, era interpretação pessoal somente. E daí ele se sentava e começava o trabalho mediúnico, na frente de todo mundo. Às vezes 10, 12 médiuns sentados em volta da mesa. E o Girdão lá. De zoião esbugalhado, querendo saber que tipo de comunicação ia acontecer. Porque tirando a primeira comunicação e a última, que era de benfeitores espirituais, o resto era só espírito reclamando, chorando, xingando, amaldiçoando. E a gente ficava lá, se impressionava, se assustava. Somente de olho, exclusivamente no maravilhoso. E a mesma coisa acontecia com o geral. O pessoal procurava Jesus há 2000 anos. E Humberto de Campos falava, não é que as pessoas não desejavam crer nos ensinamentos novos que Jesus apresentava. Do mesmo jeito que nós, quando procuramos a casa espírita, estamos interessados, sim, nos novos ensinamentos da doutrina espírita. Os novos ensinamentos que o Consolador prometido por Jesus traz. Essa é a missão da doutrina espírita, relembrar todos os ensinamentos de Jesus, ensinar tudo que Jesus não pôde ensinar. A maioria de nós está interessado nisso. Só que também a maioria de nós traz na mente normas do velho egoísmo humano, condicionamentos mentais multisseculares, atavismos religiosos. E talvez o principal, quando a gente procura a primeira vez uma casa espírita, seja o toma lá da cá. A maioria das pessoas busca o espiritismo reclamando prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Eu vou acreditar na doutrina espírita se me curar, se eu for curado da minha doença. Eu vou acreditar na doutrina espírita se resolver o meu problema. Eu vou acreditar na doutrina espírita se afastar das dificuldades da minha vida. Porque a maioria das pessoas não fez a autorreflexão para entender a sua condição mental, a sua condição de moralidade em relação aos ensinamentos do Cristo. A maioria das pessoas se acha importante, diferente. Conversa com quem está sofrendo. O sofrimento daquela pessoa parece ser o maior. A pessoa que está passando por uma dificuldade acha que a sua dificuldade é maior que a dificuldade dos outros. Se sente sozinha, se sente isolada, precisa de apoio, precisa de amparo. Nesse capítulo especificamente, Humberto de Campos faz uma lista das normas do velho egoísmo humano. E muitos de nós podem se identificar com esse comportamento. Eu peguei o trechinho e mudei as expressões características da época de Jesus e trouxe para expressões mais próximas do nosso dia a dia para a gente entender melhor. Tomé, Jesus tinha tirado uns minutinhos para descansar. Naquela época não tinha Uber, né? Era caminhando, cansado.
Jesus já tinha atendido, né, centenas de pessoas e tirou uns minutinhos para descansar. Estava lá de boa, com a cabecinha encostada numa pedra, entra o Tomé. Mestre, 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 mestre. Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. Prévias compensações. Existem pessoas mais importantes ou menos importantes? Não. Pode responder isso agora, mas depois chega em casa e vai pensar a respeito. Porque a gente às vezes tem respostas prontas, mas na hora do dia a dia, na hora do pega, a gente acaba classificando as pessoas pela aparência, pela condição social, pela profissão. Faz uma reflexão justa. Todos nós somos espíritos imortais criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Todos estamos sujeitos às mesmas leis universais que vão nos levar ao aperfeiçoamento pela eternidade afora, de acordo com o nosso esforço pessoal e coletivo também. Mas perante os olhos de Deus, todos nós, nossas diferenças são resultantes do fato de uns progredirem mais rápido, outros mais lentamente, uns terem sido criados antes, outros depois. Mas todos somos iguais perante Deus. Não existem homens de importância, nesse contexto, de merecerem prévias compensações. E Tomé não tinha entendido o esquema ainda. Chegou e falou para Jesus: são altos funcionários. Vocês conhecem altos funcionários que querem prévias compensações? Em companhia de doutores. Eu tenho uma birra quando a pessoa se apresenta: eu sou o doutor no seu tipo. Vai ver no documento se está escrito doutor. Dá uma olhada da criatura só. Então, excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de políticos interessados em conhecer as aldeias mais influentes. E eu, se fosse o Humberto de Campos, eu já estou querendo mudar o que o cara escreveu. Eu colocaria assim: estão acompanhados de políticos interessados em conhecer as pessoas mais influentes da aldeia. Porque os políticos sabem que se aliciarem os mais influentes, o resto vai atrás. É isso aí. E André Luiz nos alertou contra esse tipo de comportamento. Está lá no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, no texto intitulado Nos Embates Políticos. Cuidado com o fanatismo de Grey. Não se comporte como gado miúdo. É importante que a gente tenha as lideranças, que a gente se espelhe no comportamento das lideranças, mas é importante ter vontade própria, ter discernimento, raciocinar, com lógica, com moralidade, com íntima relação com o cumprimento das leis divinas. Isso é uma responsabilidade de cada um. Tu vai voltar para o plano espiritual e não vai poder falar: eu deixei de cumprir as leis divinas porque a Rosane me atrapalhou. Não dá. A responsabilidade foi minha, se eu deixei de cumprir. Então, esses viajantes ilustres fizeram-lhe um convite atencioso e amável. Essa é outra característica daquele que quer ter vantagem. Ele é atencioso e amável enquanto predispõe ou prevê a possibilidade de ser atendido o seu desejo. Agora, experimenta contrariar o atencioso e amável para ver o que acontece. Então, todos os que querem algum tipo de vantagem estão sofrendo da síndrome do poderzinho. Conhece? Você já conhece, você pode escolher um estudo. Conhece? Não conhece? Estou ficando louco. É esse ar aí. Ai, tão bom, né? Síndrome, olha a carinha do rapaz. A síndrome do poderzinho tem a ver com a condição mental daquelas pessoas que se acham mais do que as outras. Elas acham que têm direito a alguns tipos de privilégio em relação às pessoas ao seu redor. São indivíduos que acham que têm direitos especiais por estarem ricos, famosos, inteligentes, bonitos e saudáveis.
Mas você vê crise da síndrome do poderzinho também, pessoas que acham que têm direitos especiais por estarem pobres, desconhecidos, ignorantes, feios, doentes. O que está fundamentado na condição. Não, pode deixar. Não precisa. Aí eu estouro os ouvidos do pessoal. Essa síndrome do poderzinho está condicionada à situação física e material que o indivíduo está vivendo no momento. Que ele acha que lhe dá o direito, de acordo com a condição física e material que ele está no momento, de tirar vantagem em relação às outras pessoas. Ele é um exercício de poder e prepotência em relação àquela condição momentânea que ele está vivendo. Geralmente, a criaturinha que sofre de síndrome do poderzinho, acha assim, eu sou o máximo. Não conhece ninguém assim. Tem uma coisa interessante. Divaldo Franco nos lembra que todo e qualquer estudo do Evangelho deve ser uma experiência autorreflexiva. Então nós não estamos aqui, por mais que os maus exemplos pululem à nossa volta, para identificar quem à nossa volta tem ou sofre da síndrome do poderzinho. O nosso objetivo é que cada um faça as suas próprias reflexões para ver o quanto o seu personalismo faz com que as normas do velho egoísmo humano se manifestem no seu dia a dia. Então pergunta lá para a tua consciência. Você acredita ser superior às outras pessoas e costuma andar por aí pisando em cabeça sempre que pode? Perde o sono depois e pensa em casa isso. Como é que tu vai saber se pisa nas cabeças por onde tu passa? Presta atenção na reação das pessoas. Como é que aquelas pessoas com as quais você convive diariamente se relacionam com você ou reagem ao seu comportamento? Olha as expressõezinhas ali. Presta atenção se por acaso as pessoas não estão cumprindo as atividades ao seu lado por conta de uma imposição da sua vontade. Veja se não existe surpresa, tristeza, desânimo, desalento, rancor, em função da forma como você se relaciona com as pessoas. Por isso Jesus falou para Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário perfeito do conhecimento de si mesmos. Veio na casa de oração em busca de valores do espírito e da matéria, em busca da felicidade, da harmonia. Olha para dentro de você. Tira as cascas, os filtros. É importante não pensar e não confundir bênção divina com ação exterior, com ação externa. Julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Perguntou Jesus para Tomé. Julga que as bênçãos do evangelho vão entrar na tua vida se você estiver cumprindo rituais exteriores? Ah, mas eu vou no centro toda semana, e daí? Tem gente que não vai e está despertando espiritualmente. Não é uma questão de rótulo religioso, não é uma questão de prática exterior, não é uma questão nem de prática da extensão do conhecimento humano. Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações do mundo, destinadas à renovação pela morte dos eternos caminhos do tempo. De tempos em tempos os ensinamentos se modificam, de acordo com o despertamento espiritual da massa, dos indivíduos. O que significa edificações precárias? Em péssimas condições. Todas as construções intelectuais e morais do homem estão em péssimas condições. Porque o homem prejudica, com o personalismo, com o materialismo, com o imediatismo. Não alcançam o propósito de despertamento do espírito, porque não tiram o nosso foco das questões meramente materiais. As pessoas, apesar de estarem frequentando os templos religiosos, continuam buscando única e exclusivamente a conquista de bens e condições materiais.
em detrimento dos valores do espírito, em detrimento da moralidade. São escassas, insuficientes, instáveis, frágeis. Por isso são provisórias e incertas. Então há necessidade da gente descobrir o santuário perfeito do nosso conhecimento íntimo. Identificar a presença da essência divina agindo dentro de ti, movimentando as tuas energias na direção do progresso, do teu progresso, do progresso de todos que estão sob a tua tutela. Isso tem que ser um esforço diário de cada um. Se os homens são incapazes de perceber a presença do nosso Pai dentro de si, como poderão reconhecer num simples sinal? Deus pode estar gritando nos seus ouvidos, Alexandre. Se tu não identificou a presença de Deus dentro de ti, tu não vai perceber o grito de Deus. Tu não vai perceber a presença de Deus na pessoa que está do teu lado o tempo todo, nos olhos dos teus irmãos, das pessoas que compartilham com você as experiências da vida. Sem essa busca interior, todo o resto é falácia. Todo o resto é faz de conta. É ilusão e é ilusório. Vai, Tomé. Falou para Tomé. Diz lá para os importantes, para os poderosos, que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortáveis na terra. O evangelho não se destina a quem está buscando satisfação e conforto terreno. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Despertamento do equilíbrio, da harmonia, da inteligência, da moralidade, uma prática das leis divinas. Olha a resposta para Tomé. Eu estou falando há 40 minutos. Mais ou menos esse tempo Jesus falou para Tomé. Tomé entendeu tudinho que ele falou. Não sei? Hã? Eu não. Olha o que ele perguntou em seguida. Mestre, qual será então a nossa senha? Ele estava preocupado que ele ia ter que dar uma resposta para os poderosos que tinham encaminhado ele para pedir uma entrevista com Jesus. Ele não prestou atenção em nenhuma coisa que Jesus falou. Como que eu vou provar para aquelas criaturas lá fora que o nosso esforço está com Deus? É de suspirar mesmo. O nosso esforço para a percepção da nossa essência divina não é para provar para os outros. Não importa se os outros estão percebendo ou estão tendo a mesma percepção ou não que a sua. Tomé não estava preocupado com os homens poderosos. Não estava preocupado com Jesus. Nem com Deus. Estava preocupado com ele mesmo. Ele queria chegar para os poderosos e falar: Jesus não vai te atender porque Deus não quer. Livrava a cara dele e ficava de boa. A senha, Tomé, Jesus pacientemente, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, se te interessa por qualquer pessoa, não interessa o estado mental, intelectual, moral da pessoa. Se tu te interessas por qualquer pessoa, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Não tenta mudar o outro. O nosso objetivo é a nossa autotransformação. Pelo nosso exemplo, a gente vai poder auxiliar os outros a encontrar os mesmos caminhos que nós estamos encontrando. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. Nós comentamos, acho que o mês passado, há 2 meses a gente fez a visita lá no Hospital Misericórdia, os velhinhos, nossos velhinhos lá. E o Paulo é daquela criatura ali que eu estou acertando o coração dele. Lindamente declamou o poema da amizade de Alziro Salum. Tá? E que ele fala assim: afinal é fácil ser amigo nas horas deliciosas de prazer. A nossa exemplificação de que o Evangelho está penetrando
dentro de nós e fazendo a gente descobrir a nossa essência divina, faz com que a gente ame intensamente nos dias amargos e dolorosos todos aqueles que estão à nossa volta. Essa foi a mensagem que Jesus deixou para Tomé. Daí Tomé despertou? Hã? Acho que não. Outro, não põe fé no Tomé mesmo. Não. Meu Deus, que quatro. Tu não me vê nem dia de novo. Eu conheço o Tomé faz tempo. Ah? É. Conheço de anos. Já ouviram esse ensinamento antes? Há quanto tempo a gente escuta algum tipo de orientação similar a essa? A nossa redenção espiritual consiste em amar intensamente, em amar incondicionalmente o nosso próximo. Ela desistiu. Não desista ainda, Mike, por favor. Dá mais uma chance. Tá bom. Nós conseguimos amar incondicionalmente e a gente não precisa nem se lembrar das outras encarnações, só nessa encarnação. Quantas vezes tu já ouviu a recomendação? Aprenda a amar incondicionalmente, a não pôr condições. Nem do Laneuraci. Quantas vezes nós já escutamos? A condição mental do Dídimo, do Tomé, era assim, ó. Que é a condição mental que a maioria de nós está. Vocês não têm a impressão, às vezes, que não conseguem mudar? Vai crise, vem crise, vai crise, vem crise, vai crise, vem crise, vai crise. E está lá, parece, né? Espaço da lua. Humberto de Campos fala: Tomé não conseguia escapar das pequeninas indecisões em matéria de fé. Nós sempre temos uma desculpa para adiar o nosso processo de transformação íntima. É o tal do lusco-fusco mental. Não podia excluir da sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Muita gente espera esse tipo de facilidade. Eu vou lá no centro espírita 6 meses. Minha vida vai melhorar. Nós estamos preparando para a semana que vem, lá para Brusque, um seminário sobre as obras históricas de Emmanuel. E no livro Renúncia, só um trechinho em que Alcione fala a respeito da importância do Evangelho no lar. Vai morrer, meu velho. Mas não desencarna hoje. Senão esse aqui é horroroso. Só no trechinho em que Alcione nos orienta a respeito da importância sobre o Evangelho no lar, a palavra mais repetida é esforço. Com muita frequência vem sacrifício e renúncia. Todos aqueles que buscam um tempo religioso, seja qual for, em busca de vitória ampla e fácil do Evangelho, sobre os seus problemas, as suas dificuldades e as suas dores, escutam que é necessário esforço, sacrifício e renúncia, então não tem. Agora, aprender a necessidade de esforço, sacrifício e renúncia não é para solucionar só os problemas que nós já estamos vivendo. É para nos preparar para o triste momento que está para vir aí na frente. Faz parte da vida. Tu sabe quando vai ser o próximo triste momento que tu vai ter que enfrentar? Tu sabe se por acaso já começou um ciclo de dificuldades que você vai precisar de esforço, sacrifício e renúncia? Se tu não estiver preparado, vai acontecer o que aconteceu com Tomé. Na hora que apareceu o triste momento, ele não resistiu às grandes vacilações. Porque as pequenas indecisões vão se somando e vai chegar um momento que você vai apresentar grandes vacilações, quedas morais. O triste momento que ele teve que enfrentar foi a prisão de Jesus. Estava acomodado. Todo dia era cansativo. Mas ia lá, Jesus fazia os milagres.
E eles levavam a fama junto. Né? Show de bola. De repente, Jesus foi preso. O que aconteceu com Tomé? Deu no pé. Todo mundo. Debandou. Quanta gente desiste? Quantas pessoas desistem? Quando estão diante da necessidade de esforço, de sacrifício e de renúncia. No exato momento, no momento seguinte que Tomé fugiu, bateu o remorso. E esse é o resultado que acontece com todos os que desistem. Todos os que fogem do seu planejamento reencarnatório. Com medo de esforço, de sacrifício e de renúncia. Inclusive com aqueles que fogem da vida física. Na ilusão de que vão resolver as suas dificuldades, seus problemas e acabar com suas dores. Bate o remorso e a tristeza de saber que o único lugar para acabar com as dores, resolver os problemas e afastar as dificuldades estava aqui na vida física que eles fugiram. Tomé quis voltar correndo para a presença de Jesus. Imagina a aflição do cara. Ele viu lá Jesus sendo preso e deu no pé. Não tinha Uber, lembra? Não tinha Uber. Vou voltar. Quero ficar para perto de Jesus. Antes de virar a folha, eu pensei que Tomé queria voltar para perto de Jesus para tentar ajudar Jesus. Não era desesperar? Era apóstolo, era discípulo. Não ia levantar uma voz de defesa lá para Jesus? Afastar os algozes? Tomar a cruz de Jesus para carregar no lugar? Tomar o lugar de Jesus na hora do sacrifício? Não seria desesperar isso? Uma pessoa com remorso? Na hora do velho egoísmo humano se manifestou de novo. Sabe por que o Tomé queria ir procurar Jesus? Que foi? Porque queria ouvir pela última vez da boca de Jesus alguma recomendação. Nem que fosse um puxão de orelha. Antes que Jesus expirasse na cruz. E ele só chegou perto de Jesus quando ele já estava crucificado. Estava lá agonizando. E enquanto Jesus passeava o olhar na multidão que estava lá, né, aplaudindo aquele terrível fenômeno, aquela coisa horrorosa da crucificação, bateu os olhinhos de Tomé. Jesus era clarividente. Olhava no teu olhar e já tinha percepção integral da sua condição espiritual, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas motivações. E a mesma coisa aconteceu com Tomé. Ele sabia que o interesse de Tomé era personalista. Qualquer um de nós ia fazer o quê? Ia fingir que não viu. Se explode. E olhava para o lado. Mas Jesus penetrou o olhar na mente de Tomé e falou assim: Tomé, no Evangelho do Reino, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos pelos outros. E Jesus estava dando um exemplo. Estava ali, sendo sacrificado por amor. Agora Tomé entendeu. Dormiu, né? Falei, vai dormir. Não acredito. Agora Tomé entendeu. Não entendeu? Hã? Eu acho que sim. Acha que sim. Quem está acordado aí? Tomé entendeu agora a lição? Hã? Não conseguiu entender. A sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões. E é o que a gente faz. A gente faz uma lista de justificativas. Mas por que eu tenho que me sacrificar? Por que eu e não a Cleide? Por que eu tenho que abrir mão dos meus prazeres, das minhas condições? Era essa a condição mental que Tomé estava. Por isso
chegou, e ele ficou nessa condição mental, até que Jesus pegou, se materializou, pegou a mãozinha da criatura e falou, ó, daqui, ó, tá vendo? E daí ele sofreu esse processo de despertamento. Então, a senha é a nossa própria exemplificação no dia a dia. Não interessa se os outros estão vendo. Não interessa se os outros estão aplaudindo, estão reconhecendo. Na humildade no trabalho. O nosso sinal é o sinal do amor. Incondicional. Que eleva e santifica. Só o amor tem a luz que atravessa os grandes abismos. Que tira a treva que envolve o nosso coração, a nossa mente. Então, que a gente aprenda, a redenção consiste em amar intensamente a todos e a todos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para todos. Mês que vem tem mais cacetada. O mês que vem não tem cacetada, mas vamos falar sobre arte. Fazer um passo. Passo coletivo? Tá, então vamos cantar no passo coletivo. Vocês sabem como é que funciona o passo coletivo, né? Livra a cabeça de tudo quanto é encrenca, faz favor. Faz um esforço, são só uns minutinhos. Limpa a mente, abre a mente e o coração. Se coloca nas mãos dos mensageiros de Jesus, os benfeitores espirituais que estão à nossa volta. Permita que ele transforme, que ele mexa na sua integridade, nas suas energias físicas e espirituais. Para que cada um de nós possa levar para os nossos lares, para o nosso dia a dia, as melhores energias. Aquelas que nós verdadeiramente necessitamos para a nossa transformação. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos lá cantar um pouco. Não perca a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha, sempre no bem. Confiante em ti mesmo, e em Deus, tudo passa, tudo se renova. Mas o que vem dos céus permanecerá. É nova luz, vem de Jesus Cristo. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia
Eleva, pois, teu olhar e caminha. Eleva, pois, teu olhar e caminha. Luta e serve e aprendi, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor. Jesus nos abençoe em todos os nossos bons propósitos, todas as nossas boas intenções. Que a lucidez visite o nosso cérebro, o nosso coração, para que a gente possa transformar todas as oportunidades que recebemos no dia a dia em possibilidade de crescimento, de amor, de demonstração de fé, de segurança, de confiança, na proteção e no amparo de Deus. Muita paz a todos. Sim.